Olá, sabe qual é uma das coisas que eu fico mais assim triste quando eu leio os evangelhos? É quando eu percebo que Judas, que foi um discípulo de Cristo quando estava aqui na terra, Jesus, ele era um dos discípulos, né? Ele foi aquele que traiu Jesus, mas ele andou com Jesus os 3 anos que Jesus estava aqui na terra, ele andou com Jesus. E ele viu todos os milagres de Cristo, ele viu tudo que Jesus fez, ele acompanhou os detalhes da vida de Cristo, mas para que se cumprisse a palavra que os profetas falaram lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Judas começou a bolar um plano com os fariseus e com as pessoas da época religiosas para que pudessem encontrar Jesus e prender. Os fariseus queriam, né? Os fariseus, saduceus, todas as pessoas da época queriam, né? Que eram religiosos, queriam que Jesus morresse. E é por isso que o sentenciaram à morte. Pilatos falou, mas ele nada fez. Crucificam, crucificam. Mas ele nada fez, crucificam. Ele é o rei dos judeus. Ele não é. Aí Pilatos colocou na cruz lá em cima, Jesus Cristo, o Nazareno, rei dos judeus. E eles pediram para Pilatos tirar o rei dos judeus. E Pilatos falou, o que escrevi, escrevi. E depois ele foi e lavou as mãos para que ele não tivesse parte da morte de Cristo. Porque sua esposa já tinha falado para ele, cuidado, esse homem, ele é de Deus. Mas Pilatos quer atender aquilo que ele estava proposto ali a fazer, porque ele era um homem da época, um governador da região, ele teve que cumprir aquilo para não perder o seu emprego, né? E ele preferiu matar, que Jesus fosse crucificado, do que ele mesmo ter a postura e falar, não, eu não vou fazer isso então, abdico do meu trabalho. Mas quem faz isso? Só quem tem Jesus, quem reconhece. No mundo de hoje, muitas pessoas estão sendo mortas por amor a Cristo. Na igreja perseguida, muitas pessoas, padres, pastores, missionários, pessoas que reconhecem Jesus Cristo, que é onde é proibido falar de Deus e do amor de Cristo, estão sendo mortas. Muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que eles são os mártires. Eles serão aqueles que, quando Jesus fala assim lá no livro de Apocalipse, quem são esses que estão vindo de branco? Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, são aqueles que não negaram que Jesus Cristo é Senhor. Olha que maravilha, que bênção, né? Mas eu estava falando de Judas, e eu fico vendo Judas, quando ele chegou para prender Jesus, ele combinou de dar um beijo, né? E ele deu um beijo em Jesus. Jesus poderia falar qualquer coisa para Judas. Eu sei para que você veio, Judas. Você veio me trair, mas Jesus falou, sabe o quê? Amigo. Chamou Judas de amigo. Amigo, para que vieste? Gente, como tem Judas hoje em dia. A gente às vezes pensa que são os nossos melhores amigos, mas estão nos traindo às vezes até com um beijo, sabe? Mas nós não podemos ter ódio dessas pessoas nem raiva. E é por isso que Jesus chamou Judas de amigo. E Judas, depois de trair Jesus, ele ganhou 30 moedas de prata. E aí ele chegou depois, quando ele viu que Jesus foi condenado, ele chegou para as pessoas que deram aquilo para ele, os sacerdotes, as pessoas da época, e falou, eu não quero, esse dinheiro é dinheiro de sangue. Ele falou, problema seu, estou falando com a minha linguagem, tá? E eu com isso, você que deu, agora você assuma. E a Bíblia diz que Jonas, tomado de remorso, foi e se enforcou. Gente, olha só, tomado de remorso. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Antes do cantar do galo, Jesus falou que ele negaria. E Pedro, ele negou Jesus 3 vezes que não era discípulo dele. Mas na última vez, a Bíblia fala que Pedro saiu chorando e chorou amargamente porque estava arrependido. Arrependimento é diferente de remorso. Judas estava com remorso, mas Pedro não. Pedro reconheceu que tinha pecado ao mentir, ao falar que não conhecia Jesus. E é por isso que Pedro, ele teve tantos privilégios depois. Ele, só em um dia que ele pregou,
Depois que houve, né, o Pentecoste, a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas reconheceram que Jesus era o Messias prometido. E Pedro, quando ele chegou à morte dele, ele tinha que morrer crucificado. Aí ele falou assim: eu não mereço morrer igual ao meu Senhor. Me coloquem me crucifiquem de cabeça para baixo. Gente, isso quem fala é a tradição, tá? Tem um livro antigo e um filme também que se chama Covardes. E lá fala exatamente isso. Então, olha só, arrependimento é diferente de remorso. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando fazemos coisas que prejudicam as pessoas. Nós temos que orar, pedir a Deus misericórdia, perdão e se arrepender daquilo que nós fazemos erroneamente e fazer coisas que são agradáveis aos olhos de Deus, porque tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, lembre-se, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso leva a suicídios, como fez Judas. Arrependimento não. Arrependimento nos leva para a cruz do Calvário. Nós negamos-nos a nós mesmos para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. E nós pedimos perdão, porque sabemos que Deus é o Deus de misericórdia, grande em misericórdia e que nos perdoa. Então, vamos andar de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e servindo ao Senhor, pela graça e bondade de Deus. Amém? Abraço grande, Deus abençoe a sua vida. Tchau.